Olá, aqui é o Pedro do Partiu Carreira, metodologia para os pais ajudarem seus filhos na escolha da profissão. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, muito legal. Hoje eu vou estar falando aqui um pouco do que está acontecendo aí com o jovem, essa questão do significado, da importância disso, né? Como é que está essa realidade no processo de escolha. E também eu vou dividir com vocês aqui as 10 áreas de conhecimento para a escolha do curso de graduação, né? Inclusive, considerando aí também que você tem aí nesses blocos de conhecimento graduações interdisciplinares, né? E às vezes tem aquelas carreiras também, aquelas graduações de aceitação de disciplina, que é uma carreira mais de diplomata, etc. Então fica aqui comigo, porque o assunto é fundamental no processo de escolha e entender cada área de conhecimento é um passo importantíssimo para o jovem se situar, né? O que eu chamo, que eu falei aí, de blocos de interesses. E lembrando que essas áreas de conhecimento, esses blocos, dependem de cada teste, dependem de cada fonte, depende de cada autor, tá? Então você vai encontrar isso nas revistas, às vezes 10, às vezes 12, às vezes 15. Então, na verdade, depende de como eles agrupam ou eles classificam o grupo de conhecimento, tá? E as possibilidades hoje são imensas, né? Porque hoje são 287 cursos, né? Ano passado foram 280 e a tendência é só crescer. E quando você vê aí na prática, se você juntar tudo que existe aí nas universidades, no ensino superior do Brasil, são 31 mil cursos nas instituições de ensino superior. Então é muita coisa, né? Inclusive, no próximo vídeo aí eu separei um material bem legal aí, bem dinâmico aí, para que eu vou falar das 287 cursos, né? Eu vou estar explicando isso de uma maneira mais dinâmica. Então, assim, estou preparando um material bem legal, se você quiser ajudar seu filho aí na identificação da profissão, que eu chamo, né? Que é identificar para depois pesquisar. Você pode seguir aqui, clicar aqui no botão seguir, se inscrevendo aqui na página, tá? Porque é assim que eu fico sabendo se você está gostando, se o material que a gente está produzindo está valendo a pena para você e para o seu filho, tá? Bom, então, mas hoje eu quero comentar um pouco aqui essa questão do processo decisório da escolha, que é exatamente onde entra o Partiu Carreira, onde entra essa metodologia que eu tenho, que foi criado para apoiar os pais nessa escolha profissional dos filhos, né? Mas é sempre bom, importante dizer aqui, que não é escolher pelos filhos, tá? E sim ajudar o adolescente no processo de escolha e ir direcionando e construindo esse caminho profissional junto com ele, tá? E assim você aproxima a família, você melhora a conexão e assim todos ganham, né? A família fica mais tranquila. E como é que você faz isso? Com a metodologia, porque com metodologia ela é diretiva, ela é assertiva, tá? E o Partiu Carreira hoje ele é diferente do que existe hoje no mercado. Além da etapa do perfil, que eu chamo, que é a primeira, que tem um filtro vocacional fantástico, né? Ela direciona detalhadamente para a vida real, dá uma visão de carreira muito mais legal, assim, que pouca gente tem nesse início, tá bem? E isso é muito importante. E com isso você evita esses números que a gente vê nas estatísticas, né, do Ministério da Educação, que são mais de 3 milhões de jovens que desistem ou trancam do curso universitário no Brasil por ano, né? Então é uma coisa muito alta esse número, tá? E além de tudo isso, se existe hoje um lugar onde as pessoas buscam sentido de vida, né? É no trabalho. Primeiro, assim, né? Primeiro porque você passa ou vai passar quase o tempo inteiro no trabalho, né? Da sua vida. Depois porque seu filho vai precisar disso para sobreviver, porque primeira escala financeira aí é você ter segurança financeira, você ter segurança, depois é realização, depois é liberdade, enfim. E quem não tem aí essa segurança sente na pele, né? Porque as contas chegam e ao longo da minha jornada aí eu aprendi que não é só conta financeira não, tá? Tem conta de autorrealização aí também, que às vezes gera muito vazio aí no adulto e sempre gera, a conta chega lá na frente, que a gente fala, né? Quem não consegue encontrar uma profissão ideal sofre muito com isso, tá? E o resultado de tudo isso é que o trabalho, ele acaba sendo o grande centro de produção de significado na vida, né? Então, assim, portanto, se você quiser que seu filho ou sua filha tenha significado, é melhor que ele busque a profissão ideal, tá? Porque se ele decidir meramente só porque ele gosta, isso pode acabar sendo um grande luxo, tá? Para o seu filho buscar a profissão ideal, ele tem que explorar, ele tem que ir ajustar aí as peças, ele tem que ir pesquisando, né? Porque cada vez mais vai gerando clareza a cada dia, ok? Então, eu vou falar agora sobre as 10 áreas de conhecimento ou os grandes blocos de profissão, tá ok? E para começar, na verdade assim, né?
porque conhecer cada bloco de profissão desse é o início para você fazer a identificação da atmosfera ali, do estilo de vida, para em seguida você identificar a profissão e depois você fazer uma pesquisa mais profunda. Então, assim, fazendo isso, você faz um trabalho mais assertivo. E a primeira fase de conhecimento aqui é a área de administração, negócios e serviços. E normalmente assim, são áreas que giram aí em torno basicamente de economia ou de gestão, ok? São as áreas-chave para o mundo corporativo, seja no mundo virtual aí, hoje os negócios online é uma grande realidade, inclusive as empresas virtuais aí são a bola da vez, né? Estão entre as empresas mais valiosas do mundo aí. Mas não, assim, na verdade essas empresas também têm seus escritórios, né? Têm seus locais físicos e naturalmente assim, as profissões desse bloco, elas também atuam aí em empresas de pequeno, médio ou grande porte, tá? E todas essas empresas precisam aí, direto ou indiretamente, de alguém que está dentro desse bloco no seu time, tá bem? E o que faz geralmente quem trabalha nessa área, né? São muitas possibilidades, mas normalmente assim, de uma forma genérica, normalmente ele gerencia pessoas, ele otimiza recursos para aquelas empresas, ele organiza finanças, faz pagamento, administra a folha de pessoal, faz plano de metas, vendas, faz compras de insumos, faz atendimento a cliente, faz projetos, faz campanha de marketing. São muitas as possibilidades, né? E vamos assim, dando uma visão geral, a gente pode citar alguns exemplos de quem atua nessa área, mas o ideal é você pesquisar mais profundo. Mas, por exemplo, você vai ter aí administradores, economistas, alguém da área financeira. Na área de serviço, você tem hotelaria, gastronomia, turismo, né? Tem atuação de quem prefere órgãos públicos, né? Trabalhar na área do estado, do governo, assim. E nessa área se faz muito monitoramento de mercado, se faz planos de metas, plano anual aí, faz observação de riscos. São as áreas-chave do mundo corporativo e onde se valoriza muito a versatilidade, inclusive. E você tem que estar se atualizando constantemente. E o que é importante observar aqui? O segredo aqui está, aliás, em qualquer área, qualquer bloco de atuação, esse é o primeiro que eu falo, você tem que, nessa fase de identificação profissional, é interessante o jovem ser curioso, ele saber se encaixa no perfil dele. Por exemplo, você pode ir fazendo as perguntas para ir desvendando as dúvidas, vamos dizer, nessa área tal, nesse bloco tal, qual é o mercado mais promissor? Quais são os cursos tradicionais? Quais são os cursos novos? O que está acontecendo de novo aí? O que é possível fazer em termos de ocupação? Quais são as possibilidades aí? Como é que eu posso pesquisar o mercado de trabalho nesse bloco específico? Aí você vai gerando curiosidade e vai engajando aí. Como é que está a grade curricular desse curso tal? Ah, deixa eu ver. Como é que é a rotina de trabalho? Qual é o estilo de vida daquela profissão? Percebe como é importante? Olha como é que é importante você se aproximar aí dessa realidade. Vamos dizer, existem empresas que acreditam nos mesmos valores que eu, né? Meus valores são esses, são bem... E hoje em dia os valores estão muito presentes como fator de escolha, estão muito presentes na geração atual, inclusive. Então, assim, percebe como as perguntas vão dando respostas e o resultado de tudo isso, sabe o que é? É você estar aproximando o jovem de uma identificação profissional. E quando você faz essa aproximação e você identifica, depois você vai fazendo a pesquisa, tá? Então, voltando aqui num bloco de administração, negócio e serviço. Eu estava falando assim que tem que ter muita versatilidade, né? Se valoriza muito também o espírito empreendedor, né? Vamos dizer, liderança, capacidade de estar analisando ali os dados, entender como é que é o mercado, né, no que está inserido, é sempre aquela análise de mercado, tá? Então, assim, os profissionais desse bloco estão sempre buscando identificar aí novas possibilidades de atuação, de crescimento para aquele mercado, para aquela empresa, para aquele segmento. Tem muita competitividade, mudanças constantes. Você vai estar aí, sempre estar atuando, analisando constantemente o que está funcionando no mercado, tá? E por isso a atualização é a palavra-chave aí assim, vamos dizer, para o profissional dessa área, tá? De uma maneira geral, assim. Então, assim, se aperfeiçoar no dia a dia do trabalho, por meio, inclusive, de recursos tecnológicos, você tem que estar atento nisso. Quais são os recursos tecnológicos disponíveis naquele mercado? Assim, são perguntas que sempre vai estar se envolvendo nessa área, tá? Sempre focado também em planejar o futuro de uma empresa, de um empreendimento, de um projeto. Muito tomada de decisão, né? Assim,
gerenciamento de projetos específicos, né? E hoje a gente está vivendo uma velocidade muito grande de mudança, né? E isso acaba refletindo no ambiente corporativo. Inclusive, algumas empresas já começam a mudar um pouco a rotina de trabalho, porque você acaba... Porque, por exemplo, quando você for identificar uma profissão, é muito interessante perceber isso, tá? Perceber como é que é a rotina aí de trabalho, o que envolve aí o ambiente, tá? E Pedro, quais são as características ou as habilidades que chamam mais atenção para quem trabalha nesse bloco, nessa área? Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Vamos dizer, iniciativa, espírito de liderança, capacidade de observação, né, e análise ali, analisar os dados, ter interesse em lidar com números, com cálculos financeiros, gostar de lidar com pessoas, lidar com pessoas é uma maestria, tá? Maestria para o crescimento, é uma maestria de maturidade emocional para um profissional, tá? Tecnologia, né? Porque assim, tecnologia você compra, mas lidar com o ser humano é uma grande diferencial, tá? Saber ter essa capacidade é fantástico. Bom, então assim, essa foi uma visão geral aqui, você tem que pesquisar mais a fundo, né, e conhecer a realidade do curso, a realidade da profissão, porque para atuar no mundo corporativo hoje você tem que estar aí atento na capacidade de adaptação, são mudanças constantes, né, inclusive é muito comum ter situações estressantes, né, no trabalho ali de velocidade. Aí fala assim, mas Pedro, eu não gosto de mudança. Eu falo o seguinte, a questão, vamos dizer, da identificação com seus valores é um tema muito importante. Mas nem sempre a gente consegue ali 100% de encaixe com alguma característica específica, tá? E eu gosto, inclusive, de usar, sempre pensar assim no 70-30, né? Sempre vai ter aí 30% de atividades que você não gosta, mas você vai ter que tolerar. O importante é o trabalho que te faz brilhar, tem que ser ali os 70%, tá? Então o foco é sempre nos 70%, tá bom? E outro aspecto importante que você tem que avaliar com seu filho, né, para o jovem fazer, é o estilo de vida daquele grupo ali, que normalmente, vamos dizer, normalmente nesse grupo aí vocês vão trabalhar em horários convencionais, que de acordo com algumas profissões desse grupo tem muito trabalho noturno, tem trabalho final de semana, porque às vezes o jovem sonha aí, vamos dar um exemplo, trabalhar em hotelaria e acha que vai viajar o mundo inteiro, e quando na verdade ele pode ficar permanente ali em algum hotel, inclusive em datas comemorativas, feriados e final de semana, e às vezes durante meses, tá? Sem sair de lá. Okay? Então tem que ficar atento nisso. E como é que é o mercado desse bloco, tá? Sendo bem genérico aqui, para você entender o potencial, são mais de 21 milhões de empresas ativas de diferentes portes aí, inclusive segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, tá? O IBPT. Com esses dados aí, sempre tem mais de 1.000 possibilidades de ocupações aí, né? Então, assim, é muita coisa, tá? Então, assim, eu separei também o que eu acho bem promissor, que é o profissional de compliance. O que é compliance? É quem cuida de políticas para reduzir riscos e fraudes nas empresas, tá? É que o mercado está exigindo muito esse profissional. Então, assim, para quem gosta dessa área, existe uma demanda das empresas e, inclusive, existe, assim, escassez de profissionais, tá? E um dado interessante, assim, nesse grupo que eu separei também, que é que já existe graduação, né? Já existe curso 100% em inglês, né? Para quem quer um desafio maior, por exemplo. Então, você já pode estudar 100% em inglês morando no Brasil. Eu achei interessante, né? Inclusive para quem pensa, vamos dizer assim, em carreira internacional, né? Tem muita gente que você pode fazer sem sair do Brasil, tá? Então esse bloco de administração de negócios e serviços tem um viés forte nas áreas que envolve recursos financeiros, materiais ou humanos, né, de uma organização pública ou privada e até inclusive sem fins lucrativos, tá? Para o seu filho ficar atento e ver se desperta algum interesse. Bom, então a segunda área aí de conhecimento, né, o bloco profissional que a gente chama, são as áreas das ciências biológicas e da terra, né, que são todas essas formas aí de vida, né, seja, vamos dizer, mundo animal, mundo vegetal, né, tudo que está envolvido no planeta, né, inserido no nosso meio ambiente, está inserido nessa área, tá? São os cursos dessa área. E aí, provavelmente quando você começa a identificar esse grupo aí, algumas características interessantes de serem observadas é se existe inclinação aí do jovem, do seu filho, por natureza, por plantas, né? Se eles nunca tiveram medo de insetos, né? É uma pergunta. E é quem literalmente gosta de colocar ali a mão na terra, de estar trabalhando muito com contato com a natureza, tá? Então todos esses interesses por animais, plantas, pode ser um forte indício que a área de ciências biológicas,
que estuda a vida gere alguma identificação com alguma profissão, tá? Mas ela é muito ampla, então você tem que ficar muito atento, tá? E depois que você identifica, o que é que você faz quando você identifica a profissão? Você investiga a fundo. Inclusive tem muitas possibilidades de curso, né, como eu falei, e de mercado nesse bloco também, tá? E quais são as características, né, desse bloco de profissão? Principalmente o gosto pelo trabalho assim ao ar livre, pelo contato com a natureza, mesmo que às vezes você esteja envolvido aí num ambiente corporativo, você está muito ligado à natureza, tá? Espírito empreendedor, né? Principalmente aí, espírito mais aventureiro, né? Tem interesses em estudar as relações entre o homem e o meio ambiente, né? Curiosidade é interessante. É a questão do meio ambiente, sustentabilidade, né? E quem geralmente atua nessa área, né? Ó, você tem aí agrônomo, só para dar exemplo, biólogo, né? E biólogo não se restringe somente à sala de aula, tá? O biólogo ele atua aí fazendo pesquisa, muitos deles trabalham em hospitais. Você tem profissionais de ecologia, zootecnia, né? Medicina veterinária, gestão ambiental. Inclusive é importante ficar atento na grade curricular, porque às vezes as áreas são próximas e por falta de pesquisa você pode acabar estudando em um curso não esperado, tá? Então tem que ficar atento nisso. Uma vez até, inclusive, eu entrevistei um jovem que fazia engenharia ambiental por 2 anos e só no segundo ano ele se deu conta do que ele queria, na verdade, era biologia. Então, assim, percebe que esses detalhes da grade curricular são importantes. E aí esse jovem, ele teve que, inclusive, mudar de cidade, teve que fazer todas essas mudanças aí para poder ajustar o que ele queria, tá? Então, assim, tem muitos casos que a pessoa só desperta lá na frente. Então, por isso que eu falo de estar verificando isso, tá? E como é que está o mercado dessa área de ciências biológicas, né, e da terra? Ó, é um mercado muito grande, né? Inclusive, é um mercado bastante abundante aí para o país. E para você ter uma ideia, aí, o agronegócio hoje representa 20% que eu li aí, né? Representa 20% do PIB, né, da atividade econômica do Brasil. Olha quanta riqueza, quanta possibilidade, né? E eles concentram também grande parte das exportações do Brasil. Existe uma possibilidade muito grande nessa área, tá? E o mercado promissor nessa área, para dar alguns exemplos, né? Por exemplo, a biotecnia é uma tendência mundial aí, a biologia molecular, né? Células-tronco. Inclusive, hoje existe a graduação já envolvida com Big Data, é impressionante, né? Big Data é aquela capacidade de concentrar informações e está sendo muito valorizado hoje, né, esse algoritmo. E é possível hoje se graduar em Big Data no agronegócio. Olha quanta possibilidade existe, né? Então, quando eu pesquiso para falar aqui para vocês, eu fico cada vez mais impressionado. E nesse bloco você pode atuar com certificação, consultoria, no solo ali, né, trabalhar na área comercial, comercializar produtos administrativos, né? É um mundo, né? É uma área que você, inclusive, se discute muito a questão do agrotóxico, da poluição, das licenças ambientais aí. Então você tem que pesquisar bem o curso que te permite fazer um casamento aí mais assertivo aí do que se você gosta dessa área e saber como é que se encaixa no trabalho, tá? Inclusive eu lembrei também da Finless, né, do Michael Selden, que é uma startup aí americana de agricultura celular, tá? E qual é a visão deles? É produzir peixe para não precisar pescar, é produzir carne para preservar os animais, é muito interessante. E eles têm um laboratório nos Estados Unidos, eles já começaram a produzir células-tronco de atum, né? E já começaram, inclusive, a fazer a primeira amostra lá, o croquete, a partir de células-tronco, né? Você vai lá, faz a visita lá e já pode provar, né? Então, assim, percebe o incrível o mundo de possibilidade que já existe, assim, de você fazer esses encaixes? Bom, então esse aqui foi o bloco das ciências biológicas, né, que tem muitas possibilidades, muitos mercados e opções de curso, tá? Bom, e a terceira área de conhecimento, ou bloco profissional, é a área da saúde e do bem-estar, né, que é esse grupo de profissionais que cuidam aí dos seres humanos, né? São profissionais aí envolvidos com os cuidados com o corpo humano, enfim. E aí, de maneiras diferentes, eles trabalham para um mesmo fim, tá? Que são os médicos, os fisioterapeutas, os professores de educação física, aí você tem esteticistas, né, nutricionistas, tá? Então esse bloco é onde se entende e se estuda o cuidado com o corpo e com a saúde mental, tá? E aqui vai um ponto importante, que nesse bloco tem que saber aí se colocar também no lugar do paciente, tá? E você tem que ter essa habilidade aí de fazer as perguntas certas, saber interpretar as respostas, tá?
E o fato importantíssimo aqui é que é conhecer a rotina, tá, de alguns profissionais dessa área, que às vezes é bastante puxado, inclusive em termos de horário, tá? Vamos dizer, médicos e enfermeiros, dentistas, por exemplo, têm jornadas diárias muito longas, né? E às vezes tem mais de um emprego e também precisa enfrentar aí, às vezes, situações de estresse atuando em funções de pronto-socorro, ou vamos dizer, de uma UTI. E conhecer essa realidade é importante para você entender a rotina, entender a vida real dali, tá? E quais são os exemplos da área de conhecimento, né? Você tem, quais são os exemplos de funções aí? Você tem a biomedicina, você tem a enfermagem, a fisioterapia, você tem farmácia, você tem psicologia, odontologia, nutrição, gestão em saúde, tá? Então tem muita possibilidade aí, né? E quais seriam as características, vamos dizer, desse grupo, né? Primeiro, assim, que é fundamental você gostar de lidar com pessoas, né? Isso aí é fundamental, você vai estar lidando com pessoas a todo momento, né? Você tem que ter muita atenção aos detalhes, você tem que se interessar por temas científicos, né? Sempre estar se atualizando aí por estudos científicos também. Ter facilidade em se concentrar é importante. Você tem que também estar atento a suportar estresse e pressão, que é todo momento, principalmente para quem trabalha em plantão aí de socorro, pronto-socorro, né? E quais são as graduações mais procuradas aí? Naturalmente, a medicina, né, que é campeã. Você tem enfermagem, você tem psicologia, que são as maiores. E como é que o mercado nessa área, assim? Hoje, a população brasileira aí gasta aí mais ou menos 8% do PIB brasileiro nessa área, né? Nessa área de saúde, né? E todos esses gastos vão para o setor de saúde, vão para planos de saúde, né? Que você tem uma possibilidade de mercado aí. São hospitais, né? Vai para hospitais, laboratórios, clínicas particulares, né? Então, assim, na verdade, a verdade é que hoje, o cenário hoje é que não existe médico suficiente, nem enfermeiros emergencistas, né, que chamam, para suprir a demanda do Brasil. Inclusive o Conselho Federal aí de Medicina, né, eles mostram que existe um médico para cada 470 brasileiros, né? Então existe essa possibilidade aí. E qual seria a área promissora aqui nesse bloco, né, que a gente poderia destacar? Eu destacaria a biomedicina, tá? Que ela tá sendo bastante requisitada nessa área específica, né? Inclusive por vários setores e pela indústria farmacêutica também, né? E também você tem, vamos dizer, hoje a população do Brasil e do mundo aí tá cada vez mais envelhecendo, né? Cada vez mais o aumento de expectativa de vida elevou bastante e também elevou também a preocupação das pessoas com a qualidade de vida. E isso leva e abre um amplo mercado de trabalho para os profissionais que atuam com a terceira idade, por exemplo, tá? E também nessa área você pode encontrar cursos com enfoques específicos, né? Como, vamos dizer, gestão em saúde, gestão hospitalar, musicoterapia, que é interessante. Bom, então esse bloco de profissão da saúde e do bem-estar e que cuida do corpo e da mente, tá? Humana, e normalmente vão trabalhar aí em hospitais, vão trabalhar em laboratórios, indústrias farmacêuticas, né? E órgãos públicos de saúde. E a quarta área de conhecimento é o bloco das profissões de ciências sociais e humanas, que chama, né? E quem está trabalhando nesse bloco aí, os profissionais, tem que ter muita atenção aí. Normalmente quem tem muita atenção aos movimentos da sociedade, de uma maneira geral, né? O profissional desse bloco aí, ele vai em busca constante aí de respostas dos problemas da sociedade, e o olhar aí, de maneira geral, desses profissionais são sempre mais questionadores, né? Tem geralmente um senso crítico maior, né? E o profissional dessa área estuda normalmente o comportamento, o pensamento da humanidade, né? E as abordagens são mais de acordo com o campo de estudo também, tá? Que pode ser aí no campo mais social, pode ser mais filosófico, geográfico, pode ser histórico, tá? Quais são os exemplos de profissões dessa área aí? Arqueologia, ciências do consumo, direito, geografia, filosofia, pedagogia, relações internacionais, teologia, tá? E quais são as características aí? Você tem que ter, fundamental você ter gosto aí pela leitura, você ter interesse por questões sociais, né? A facilidade de comunicação, de lidar com o público também, habilidade para associar suas ideias, né? De fazer uma análise crítica, tá? E os cursos mais procurados aí normalmente são direito, é o primeiro, né? Depois pedagogia, serviço social, né? E de maneira geral aí o setor educacional hoje continua sendo um dos campos com maior mercado de trabalho, tá? E um ponto importante aqui que quando você
for fazer um curso aí, para quem for lecionar, é avaliar a opção de licenciatura, tá? Para você ter essa possibilidade de lecionar, tá? Inclusive, hoje você tem aí muita possibilidade de ensinar à distância, né? Através da internet, né? E não são poucos os professores aí que estão compartilhando bastante conhecimento aí online, né? E o mercado promissor aqui é o do direito. Na própria área de compliance que eu falei antes, tem também na área de propriedade intelectual, que é interessante, direito ambiental, previdenciários também. E no caso específico do direito, é importante entender aqui a diferença de advocacia e de carreira jurídica na atuação, tá? Na advocacia você vai representar aí empresas, instituições ou indivíduos, né? E na carreira jurídica você vai atuar mais em órgãos públicos, seja de um estado, seja de um município, né? Seja da própria União, tá? No caso da pedagogia, tem uma nova opção de atuação que é bem interessante, que é a pedagogia hospitalar, né? Que é nova aí também, bem promissor. E tem muitos profissionais dessa área, como ciências sociais também, que pode ajudar aí a gerir projetos que tenham impactos sociais, olha, soluções de questões sociais, tá certo? Ou profissional de ciências de consumo, né, para quem quer investigar o comportamento do consumidor, né, vamos dizer assim, as tendências do mercado, né, muito interessante nessa área, são muitas possibilidades. Bom, então essa aqui foi a área de conhecimento de ciências sociais e humanas para você se inteirar aí e saber se tem interesse em alguma dessas, tá bem? Bom, então agora a área de conhecimento número 5, que é a comunicação e informação, tá? Que são as formas de produzir, de veicular informações, tá? E um ponto importante nessa área é que nunca antes, né, se produziu e se consumiu tanta informação, né? Com essa velocidade enorme que tem, é uma velocidade muito grande aí de informação, e hoje a gente vive cercado aí por notícias de todos os tipos, né? São acessíveis aí, você pode acessar por site, por redes sociais, por blog, por vlog, tudo 24 horas, né? E tem um ponto importante aqui para se observar, que é a mudança de jornais impressos, de revistas, sendo substituídas aí pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter, né, que são grandes fontes de conteúdos atualmente. Você vê aí livrarias aí falindo, tá? Então o profissional dessa área tem que estar bem atento aí para se adaptar a esses novos tempos e se atualizar a informação de multimídia, tá? E quais são os exemplos aí de informações nesse bloco de conhecimento? Cinema e audiovisual, jornalismo, produção editorial, publicidade e propaganda, tá? Rádio, TV e internet, que agora está na internet, relações públicas, é importantíssimo, tá? E hoje você tem novos cursos aí, como a comunicação organizacional, que chama, e estudos de mídia, tá? E quais são as características ou as habilidades requeridas nessas áreas? A facilidade de se comunicar, tá? Você tem que transmitir ideias aí com clareza, sociabilidade e habilidade em lidar com o público, tá? Capacidade de análise, de interpretação, espírito investigativo, tá? Saber trabalhar em equipe aí, tá? E aí você tem e as graduações mais procuradas aí desse bloco, você tem publicidade e propaganda, você tem jornalismo, e hoje você tem até inclusive uma nova versão para o curso de produção multimídia, né, que chama de gestão de mídias sociais, né? Porque isso está presente, isso é a realidade, tá? E hoje se você for analisar aí o mercado promissor, já são mais de 42 milhões de domicílios com acesso à internet no Brasil, tá? E no caso, por exemplo, de relações públicas, que está sendo bem procurado aí por grandes empresas, né? Inclusive para promover aí ações de geração de conteúdo em plataformas, né? Como vamos dizer no Facebook e no Instagram. Então existe um potencial muito grande para isso, tá? E a palavra da vez aqui para esse bloco é adaptação. E ficar atento aí no ambiente digital, porque tem muita relação direta para quem quer estudar nessa área, tá? Bom, e agora a sexta área de conhecimento, que é a área de artes e design. E nesse bloco de profissões se caracteriza muito pelo senso crítico e estético que os profissionais devem ter aqui, tá? E essas profissões aqui estão ligadas muito ao meio artístico, né, culturais, inclusive em saber aprender as linguagens e as técnicas para expressar suas ideias e sentimentos. E um ponto importante aqui é que é o seguinte, todo mundo engana-se quem acha que é preciso nascer só com talento para se tornar esse artista aqui dessas áreas, tá? Na verdade, é possível chegar lá com muito estudo e dedicação, tá? Porque você tem que desenvolver aí competências e habilidades
para poder, que pode te ajudar a ser esse profissional. Por exemplo, para ser um designer, é preciso saber desenhar, tá? Um fotógrafo, você precisa dominar os softwares de edição, tá? E além disso, você tem que desenvolver competências aí para poder comunicar suas ideias, né? Com o mundo da internet hoje, ficou muito mais acessível você conseguir divulgar seu trabalho e até atingir um grande público, tá? Então isso é uma grande vantagem para quem atua nessa área. Isso sem contar na possibilidade que você tem aí no YouTube, né, que permite hoje você tem aí atores que exibem suas próprias peças, por exemplo, aí no YouTube, tá? E aí consegue divulgar seu trabalho, tá? Bom, então as características aqui e as habilidades desse bloco é senso artístico, estético, né? É criatividade, olhar inovador, habilidades manuais, né? Facilidade em expressar sentimentos e emoções, tá? Você tem que ter um bom repertório cultural e artístico também, tá? Quais são as características ou as habilidades desse bloco, né? É senso artístico e estético, tá? Criatividade e olhar inovador, tá? Você tem que ter habilidades manuais, né? Corporais, facilidade em expressar sentimentos e emoções. Você tem que ter um bom repertório cultural e artístico, é importantíssimo nisso. Vamos ver, as profissões desse bloco aí, quais são? Você já tem animação, você tem arquitetura, artes visuais, você tem design, você tem música, você tem produção fonográfica, tá? Você tem teatro, você tem design de games, você tem jogos digitais, enfim, você tem fotografia, você tem design de moda, tá? E é a graduação mais procurada. E aí, nesse caso aí, a arquitetura e design são as que são mais procuradas, tá? E hoje, vamos dizer, o tradicional curso de música, né, ganhou novas versões, né, como produção de música eletrônica, que já existe. Hoje você tem música, que é música performance, que chama, tá? E você tem também música e tecnologia, tá? E qual é o mercado promissor dessa área? A animação tá bem alta no Brasil, tá? Que são as animações aí para TV e para internet, tá? E você também tem a indústria de games, tá? Que hoje, de fato, é só você ver aí nas feiras e nos congressos, apresenta um grande crescimento também, tá? Bom, então essa foi a visão aqui geral sobre esse bloco de artes e design, tá? Bom, então agora a área de conhecimento 7, que são as ciências exatas e informática, tá? E grande parte, vamos dizer assim, dos avanços tecnológicos que a gente tem, né? Tá relacionado aos profissionais que atuam nessa área, tá bem? Então, assim, você tem que estar mais familiar aí com matemática, com física, com química. Você tem que ter facilidades aí com os números. Facilidade com os números é uma premissa básica para quem quer ingressar em uma das carreiras dessa área, tá bem? E, por exemplo, o raciocínio lógico é fundamental aí para os físicos, para os químicos, para os profissionais de TI. Agora, um ponto importante para a gente observar é que para solucionar problemas, não precisa ter apenas o lógico, né, o raciocínio lógico, e sim a criatividade, para você imaginar e para você ir buscar novos caminhos. E quais são essas profissões aqui desse bloco? Astronomia, ciência da computação, ciência e tecnologia, computação, matemática, química, sistema de informação, tá? Essas são as profissões, tá? E a grande bola da vez aqui nessa área é a Big Data, né, que chama, né, que é conseguir esse algoritmo aí de reunir aí todas essas informações e interesses dos consumidores, né, e dos usuários de internet, né, que é uma coisa incrível. Diz que isso aí está valendo bastante e só aumenta aí o número de empresas que planejam e gerenciam, inclusive, seus negócios, né, a partir dessas informações de Big Data, tá? Então está muito alta e está muito bem procurado. E quais são as características, né? A facilidade em lidar com números, o raciocínio lógico, a capacidade de análise, a capacidade de resolver problemas com rapidez, na verdade, concentração, senso de organização é importante, gosto pela tecnologia é fundamental aí, tá? E hoje você tem aquele tradicional curso, né, de sistemas de informações que já possui novas versões aí, né? Como, por exemplo, você já tem aí um curso de banco de dados, que é o Business Intelligence and Big Data, né? Você tem o Big Data para agronegócio, que também é uma tendência, e você tem segurança da informação, tá? E qual é o mercado promissor aí desse bloco, tá? Hoje a ciência da computação, e segundo dados da Cisco System, prevê que o número de graduados nessa área não serão suficiente para cobrir
os 450 mil postos de trabalho necessários aí para o ano de 2019, para esse ano. Então você vê a importância da demanda que existe nesse setor, tá? Então esse foi o setor aí que são as ciências exatas e informática. Bom, então agora eu vou falar da área de conhecimento número 8, que é engenharia e produção. E hoje você tem um grande mercado aí das engenharias, né? Existem aí mais de 30 cursos de engenharia no mercado hoje, tá? E é muita coisa, né? Realmente, então por isso você tem que estar atento aí nas grades curriculares para saber qual é a diferença delas, tá? Entre elas. E os profissionais dessa área precisam ter conhecimento de quê, né? Capacidade de liderança aí para atuar desde o planejamento até a criação de alternativas inovadoras, inclusive para diferentes tipos de problemas. Então os profissionais dessa área têm que ter a capacidade de estudar um problema, planejar a solução e verificar a viabilidade aí e depois coordenar todo o desenvolvimento do projeto, tá? Então, as engenharias civil e mecânica, por exemplo, oferecem aí uma grande área, vamos dizer, de desenvolvimento de carreira, possibilidade de atuação, inclusive, já que o profissional desse curso aí, esses cursos eles têm uma formação mais ampla do que as outras engenharias, que são mais específicas, tá? Bom, então, como eu falei aqui, são mais de 30 possibilidades de curso de engenharia, e eu vou citar algumas aqui para você, como engenharia aeronáutica, engenharia ambiental, engenharia de minas, engenharia do petróleo, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia naval, engenharia nuclear, engenharia de alimentos e muitas outras. São muitas engenharias. E quais são as características ou as habilidades para quem quer estar atuando? Você tem que ter aí facilidade de lidar com números, de lidar com cálculos, né, e projeções. É o raciocínio lógico, inclusive lógico e abstrato, é a capacidade de analisar e resolver problemas ali. Você tem que gostar de máquinas, de equipamentos, tá? Você tem que ter aí habilidade para trabalhar em equipe, né? E as engenharias mais procuradas aí é a engenharia civil e engenharia de produção, tá? Porque hoje são cursos mais tradicionais, tá? E o curso tradicional de engenharia agrícola tem uma nova versão que se chama engenharia de biosistemas, tá? E para citar, vamos dizer, cursos novos, hoje você já existe aí engenharia de produção cervejeira, né? Interessante, que é novo, e tem engenharia urbana também, que atua no mercado urbano, tá? E o mercado promissor aí que eu destacaria aqui dessa área é engenharia de computação e de software, né? Porque nesse setor aí continua muito aquecido, tá? Inclusive o Brasil é o 8º país no ranking mundial, vamos dizer assim, de desenvolvedores, né, e distribuidores de softwares, né? E é um mercado está muito aquecido. E só no mercado dentro aqui do Brasil movimenta mais de 27 bilhões de dólares, tá? Apenas no mercado interno. Bom, então eu falei aqui da área de conhecimento de engenharia e produção. Bom, então eu falei aqui da área de conhecimento de engenharia e produção, que atua desde o projeto até o produto final, ok? Bom, então agora eu vou falar da área de conhecimento número 9, que são bacharelados e licenciaturas interdisciplinares, nas graduações interdisciplinares que o aluno passa por uma formação básica para depois escolher que profissão ele quer seguir, tá? Então são cursos de graduação mais amplos e com maior flexibilidade aí, tá? São conhecidos como BI. E uma característica é que eles flexibilizam estruturas curriculares ali dentro da universidade, tá? E permite mudanças aí no percurso, tá? Agora uma observação, aqui é que os BIs, inspirado aí no modelo de college americano, né? E um ponto de atenção que você tem que ter é como você vai se inserir nesse mercado, tá? E uma dica aqui que eu dou para você é que você tem que verificar aí na universidade quais são as empresas que buscam esse tipo de profissional, ok? Porque existe mercado. E alguns bacharelados que posso citar aqui são, vamos dizer, tecnologia da informação, ciência da terra, né, energia e sustentabilidade, biosistemas, ok? Então, assim, essa foi a área de conhecimento do bacharelado e licenciaturas interdisciplinares. Bom, então essa é a área de conhecimento número 10, tá? E essas são as carreiras militares e diplomáticas, tá? E são indicadas aí para quem tem, vamos dizer, você tem que ter bastante vocação aí para atuar nessa área, né? E você pode atuar na aeronáutica, no exército, na marinha, nas polícias militares, tá? E no Ministério de Relações Exteriores, tá? As carreiras militares, né, elas chegam a ter mais de quase aí 20 níveis de hierarquia. Pode ser ideal para quem tem aí bastante determinação, disciplina, né, vocação.
e para quem busca aí também estabilidade, tá? E no campo do diplomata, né, o número de vagas são bem reduzidos, é importante entender isso. Por exemplo, aí em 2017 foram oferecidas apenas 30 vagas, tá? Bom, então, para atuar nessa área de conhecimento é importante aí você buscar as informações, né, dos cursos que existem e também dos requisitos necessários, tá bem? Para você estar aí e entender como é que funciona, ok? Bom, então essas foram as 10 áreas de conhecimento, que na verdade foi uma feira de profissão online, para você poder aí ajudar seu filho nesse primeiro passo aí de identificação profissional e poder fazer a escolha profissional lá na frente, tá? Então eu falei aqui da primeira, que foi administração, negócios e serviços, eu falei de ciências biológicas e da terra, eu falei de saúde e bem-estar, eu falei de ciências sociais e humanas, eu falei de comunicação e informação, eu falei de artes e design, eu falei de ciências exatas e informática, eu falei da engenharia e produção, eu falei de bacharelados interdisciplinares e eu falei das carreiras militares e diplomática. Bom, então eu espero que tenha ajudado bastante. Agora você está mais informado, você pode ajudar seu filho aí na escolha profissional, como eu falei. E se você quiser, você pode compartilhar para quem você acredita que realmente pode fazer diferença, tá bem? E como eu sempre digo, o motivo da profissão importa sim, principalmente porque muitas pessoas perdem a oportunidade de sentir que a sua vida pode fazer grande diferença, tá bem? Então um abraço e até a próxima.